vamos dar continuidade ao nosso assunto de história, certo? Então vamos lá, pegando o livro, abrindo na página 10, ainda falando sobre os indígenas, certo? Falando sobre os índios. Então vamos lá. Alguns costumes indígenas. Vamos ver quais são os costumes dos índios. No Brasil, atualmente existem mais de 240 povos indígenas. Bastante, né, gente? Mas por incrível que pareça, ainda existe esse quantitativo de índios no nosso país. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicos. Mas, apesar da diversidade, existem semelhanças entre eles que podem ser identificadas. Isso, cada tribo, eles têm os seus costumes. Porém, se assemelham, porque os índios, eles costumam viver como na época do descobrimento. Isso, ainda costumam pintar os corpos, viver em tribos, em aldeias, viver ainda da pesca, da caça. Então, se assemelha muito os costumes de diversos povos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre a pintura corporal. Isso, o que vem a ser a pintura corporal? A pintura dos corpos. Como a gente já falou em sala de aula, os índios, eles ainda têm essa tradição de fazer a pintura do corpo deles. Então acompanhem aí. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da comunidade, os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. Ou seja, pintar o corpo para os índios, isso significa um ritual sagrado, uma parte da religiosidade que eles têm dentro da comunidade deles. A pintura marca ocasiões como casamentos. Então, quando é que eles têm costume de pintar os corpos? Quando eles vão casar, ou seja, quando tem casamento, mortes, adoecimentos, quando alguém também está doente, eles costumam pintar. A passagem para a vida adulta, então quando a gente sai da fase de criança para a fase adulta, os índios têm costume também de pintar para comemorar. Entre outros momentos, não somente esses, como casamentos, como mortes, adoecimentos, como passar de uma fase para outra da vida, mas tem outros momentos também que eles costumam pintar os corpos. Então isso é um ritual para eles. As tintas, elas são feitas de resinas vegetais. Então, tudo que os índios utilizam, eles tiram da natureza. Eles tiram do fruto, como do urucum e do genipapo. É comum que os desenhos feitos no corpo deles tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas paralelas, ou mesmo linhas curvas. Então os índios, eles utilizam das formas geométricas para fazerem a pintura do corpo deles também. Aí vocês estão vendo a imagem de um índio fazendo a pintura corporal no corpo de outro índio. Observem aí. Então vocês conseguem observar aí os traços, né? Como a Erika acabou de falar. Algumas formas geométricas, como linhas paralelas, não é isso? Construção de casas. Vamos falar agora um pouquinho sobre a construção das casas. Quais são os costumes relacionados ao lar dos índios? Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. Então isso é particular de cada tribo. Cada um tem a forma de organizar a sua aldeia. Se vai fazer uma oca quadrada, se vai fazer uma oca oval, se vai colocar palhas de coqueiros no telhado. Então isso é particular de cada tribo, certo? Cada um tem o seu jeito referente à construção das suas casas. O formato, o tamanho e o interior das construções também pode variar. Vejam alguns exemplos aí no livro de vocês. Vocês estão vendo aí, ó, 3 tipos de casas diferentes. Então isso é particular de cada tribo. Então não é uma coisa que diz assim, todos os índios têm que ter o mesmo tipo de casa. Não. Cada tribo faz e constrói a sua casa de uma forma particular, como eles querem, com formato e tamanhos que eles queiram. Então vocês estão vendo aí, oca é um nome de origem tupi que é usado para nomear as casas dos índios. Elas podem ser arredondadas ou ter outros formatos, como retangular e triangular. As construções das ocas, elas mudam de acordo com o clima do local, os materiais disponíveis e o modo de vida também das aldeias, que foi o que a Erika acabou de falar.
Entendendo até aí, gente? Pronto, então vamos para a página 11. Vamos ver agora a agricultura, a caça, a pesca e a coleta, certo? As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao meio em que eles vivem. Certo, gente? Então, vamos supor que a aldeia indígena seja num local onde não tenha um rio. Então, eles vão viver o quê? Da agricultura, eles vão viver da caça, vão viver da coleta, já não vai viver da pesca. Então, aquelas aldeias que elas estão próximas a rios, aí sim, é originário deles viverem através da pesca também. Não somente da caça, da agricultura, mas também da pesca. Então, isso varia de local para local. Pois deles são extraídos recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas de plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação ela é derrubada. Então, como é que eles preparam o solo? Primeiro, eles tiram o que tem plantado para poder afofar, adubar e preparar a terra para o plantio. Né? Isso depois é feita a queimada de tudo aquilo que eles derrubaram, tudo aquilo que eles retiraram do solo para preparar a terra, cujas as cinzas são utilizadas na fertilização. Então, eles utilizam aquela cinza da queimada e eles fertilizam, eles preparam o solo, eles fertilizam com aquelas cinzas da queimada. Ou seja, não é somente queimar, desmatar. Eles fazem toda uma preparação. Então, da cinza que surgiu daquela queimada, eles vão adubando todo o solo, preparando o solo para se transformar em um solo fértil para eles poderem plantar. Vamos agora falar um pouquinho do artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usadas na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação, na construção. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção dos objetos artesanais são penas. Então, eles retiram penas da natureza, eles retiram o barro, palhas, cascas e cocos. Tudo isso eles retiram para poder fazer o seu artesanato, também tirando tudo da natureza. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos, mas tudo isso com material retirado da natureza. E aí no livro de vocês, na página 11, vocês conseguem observar algumas coisas que eles produzem com todos esses materiais, certo? Alguns brinquedos, bonecas. Então, observem aí. Estão entendendo, meus amores, até aí? Sim? Ótimo. Então, vamos à página 12. Vamos falar agora um pouquinho dos portugueses. Tia, quem são esses portugueses agora? A senhora não estava falando dos índios? Sim, meus amores, mas os portugueses não deixam de fazer parte dessa história. Lembram quando tia Érica contava na sala que os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras achando que eles eram os primeiros habitantes do Brasil? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios, não é isso? Então vamos falar um pouquinho desse povo, os portugueses. O povo brasileiro, ele se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território, que antes era habitado apenas pelo povo indígena. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses povos, os portugueses e os índios. Então, até então, só quem povoava as terras brasileiras eram os índios. Depois vieram os portugueses e daí eles fizeram uma troca de cultura, uma troca de hábitos. Então, fazendo com que se construísse novos hábitos para o povo brasileiro. Os portugueses, eles chegaram em nossas terras no ano de 1500, muito tempo atrás, né? Então, faz muito tempo que eles chegaram aqui. Nesse período, os europeus, eles promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos, encontrar riquezas
e novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus, eles procuravam descobrir diferentes rotas, então eles queriam descobrir novos caminhos que os levassem ao comércio das valorizadas especiarias originárias da Índia no Oriente. Então, gente, eles procuravam riquezas. Então, eles queriam buscar, através do mar, do oceano, novos caminhos onde os levassem para a busca de especiarias, ou seja, de riquezas. Era isso que os portugueses procuravam. As especiarias mais cobiçadas que eles queriam tanto na época da expansão marítima era, olha só o que é que eles buscavam. Eles buscavam cravo da Índia, que isso era muito importante, era uma riqueza imensa naquela época. Eles buscavam gengibre, açafrão da terra, noz moscada, o incenso de olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino e açafrão. Isso eram riquezas que eles buscavam em alto mar. Então eles tinham aquela esperança, enquanto navegavam, de encontrarem terras onde eles encontrassem todas essas especiarias. Esses produtos eles eram usados para conservar e dar sabor aos alimentos. E também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias, elas eram revendidas por preços altíssimos na Europa. Isso, gerando grandes lucros ao comerciante. Então, ó como os portugueses eles eram espertos. Eles queriam buscar todas essas especiarias, cravo da Índia, canela, açafrão, noz moscada, pimenta do reino, para comprar por um precinho bom e chegar lá na Europa e vender por um preço bem alto. E com isso, ó, fazer fortuna. Entenderam, meus amores? Agora aí, tia vai colocar alguns exemplos no slide de tudo isso que ela falou, tá bom? Então, bons estudos para vocês, um beijo e até a próxima aula. Alguns costumes indígenas. Pintura corporal. Vocês conseguem ver aí nos índios o tipo de pintura que eles fazem no corpo, no rosto, usando sempre as figuras geométricas. Construção de casas. Aqui temos alguns exemplos de construção de casas dos índios. Vocês observam que a forma da casa são diferentes, os tamanhos e formatos. Agricultura, caça, pesca e coleta. Aí vocês observam os índios na produção dos alimentos, na colheita dos alimentos, isso na agricultura, na caça. Artesanato. Temos aqui exemplos do artesanato dos índios, o artesanato indígena, com a palha, com a pintura. Vocês conseguem observar muita coisa bonita que os índios fazem para o seu artesanato. Os portugueses. Temos aqui a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Os portugueses, vemos exemplo de outros portugueses já em terra firme, em terras brasileiras. Exemplo das caravelas, né, os barcos que eles chegaram até aqui. Especiarias. Então, eles vieram em busca de quê? Eles vieram em busca das especiarias como o cravo da Índia, o gengibre, o açafrão da terra, noz moscada, incenso de olíbano, cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Bons estudos, gente!